a justiça pertence a Deus. A justiça pertence a Deus. Vamos confessar isso com fé? Diga, a justiça pertence a Deus. Palavra do Senhor, no livro de Isaías, capítulo 2, versículos 2 a 5, nos diz: nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros. Eu creio que é a igreja de Cristo gloriosa que promulga a graça, que promulga a aliança eterna com Deus. Está aqui profetizada. Será estabelecida no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros. Deus está nos promovendo, Deus está nos fazendo mudar de patamares. De quando em quando nós estamos vendo a glória de Deus em nosso ministério. E para Ele, afluirão todos os povos. Eu recebo esta palavra em nome de Jesus. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião, da igreja em graça, sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. A lei do coração de Deus, os princípios de Deus. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, com permissão do Espírito Santo, vinde, ó igreja Cristo vive, e andemos na luz do Senhor. Vamos ouvir a sua voz, porque Deus vai nos ensinar sobre justiça. Oremos. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus, Senhor absoluto das nossas vidas, das nossas famílias, Deus desta igreja, Deus soberano, Rei, Senhor, Salvador, único, suficiente, verdadeiro, justo, Jesus Cristo. Tu tens para nós hoje, Pai, maná fresco, pão do céu, Senhor. E nós recebemos com ações de graças esta palavra que vem, Senhor, acalentar os nossos corações, que vem responder tantos questionamentos, que vem, Senhor, colocar coisas no lugar, que vem, Senhor, nos consolar, nos mostrar como é que Tu ages e trazer justiça às nossas vidas. Por isso nós recebemos o que do céu está vindo com ações de graças. E Te dizemos, Senhor, fala-nos dessa justiça que pertence a Ti, para que nós descansemos na Tua palavra. Que assim seja em nome de Jesus. E a igreja que ama a justiça, diga amém e amém. Aleluia, graças a Deus. Obrigada, pastora. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Louvado seja Deus. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, rebanho escolhido, aqueles que formam a igreja, os saídos para fora do mundo, a eclésia, aqueles que são povo de propriedade exclusiva de Deus, que são chamados ministros de uma nova aliança, não da letra, da lei, porque a lei mata, mas do Espírito, porque o Espírito vivifica. Mais que vencedores, conduzidos sempre em triunfo, vitoriosos em Cristo Jesus. Deus tem uma visão para a sua igreja na face da terra. E a visão de Deus para a igreja precisa ser comunicada à igreja. Precisa ser passada à igreja. E a visão de Deus para a igreja
só pode ser transmitida através dos dons ministeriais. Deus, na sua soberania, ele estabeleceu como base da igreja ministérios. Em especial, 2 ministérios iniciais: o apóstolo e o profeta. O ministério apostólico e o ministério profético. Ele usa o ministério apostólico e o ministério profético para passar a visão de Deus para a igreja, para revelar os seus desígnios, os seus propósitos. Veja isso em Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Há um fundamento. O fundamento, nós sabemos, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Ele é o fundamento. E depois ele começa uma edificação. E a base dessa edificação são apóstolos e profetas. O ministério apostólico e o ministério profético. E Deus, quando ele usa este ministério, ele começa por trazer uma revelação à igreja. É o apostolado, ou o apóstolo, que significa no original grego, enviado. Um mensageiro enviado por Deus, isto é um apóstolo, que tem uma mensagem específica de revelação à igreja, num tempo específico, que vem com o respaldo de Deus. Este é o apóstolo. Um ministério apostólico é um ministério que é enviado por Deus com uma missão, com uma revelação para um povo específico num momento da história específico. E o ministério profético é um ministério que convence desta revelação. É um ministério que estabelece aquilo que o ministério apostólico está trazendo como visão de Deus. Então, estes 2 ministérios andam juntos. Eu dou graças a Deus que nós estamos num ministério apostólico e também profético. Nós temos um apóstolo que não se fez apóstolo. Nós temos um apóstolo que não se intitulou apóstolo depois de ver aí outros se fazendo apóstolos para não ficar por baixo, para não ficar de trás. Nós temos um apóstolo porque é um homem que tem uma visão dada por Deus para estes dias, para um povo específico, a igreja gentílica na face da terra, tem uma revelação de Deus, que é a revelação da graça de Deus para os gentios predestinados para a salvação, tem o respaldo de Deus e tem o ministério profético, consolidando isso, convencendo a igreja desta verdade, desta missão, deste envio do Senhor. E Deus depois completa a sua obra na igreja, estabelecendo outros 3 ministérios. Vamos ver isso, por favor, em Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Apóstolo é quando Deus concede. Você já sabe agora qual é o verdadeiro apóstolo. É aquele que tem uma missão dada por Deus, e essa missão vem com uma revelação para um povo específico, num tempo específico. E tem o respaldo de Deus, tem a cobertura de Deus, tem o suporte de Deus. Os sinais, prodígios, maravilhas acompanham este apostolado. É alguém que Deus mesmo concedeu para a igreja. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Qual a razão de Deus ter instituído estes 5 ministérios? Vamos ver para que serve, porque tem gente que não sabe para que serve apóstolo, pastor, profeta, mestre, né, evangelista. Diz no versículo 12, com vistas, quer dizer, qual foi o objetivo de Deus ao estabelecer os ministérios? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, há um serviço aqui, para a edificação do corpo de Cristo. Então, se uma igreja tem profeta, apóstolo, pastor, mestre, evangelista, ela tem os 5 ministérios, e esta igreja, então, vai ter o quê? Os santos,
as ovelhas aperfeiçoadas, vai ter um bom desempenho do serviço de Deus na terra, e vai ter o que mais? A edificação, o corpo é edificado, é estruturado, cresce junto. Eu coloquei no telão, para quem anota, né? Para quem gosta aí de saber, para que Deus concedeu. Veja, é uma concessão. Deus nos dá, Ele mesmo escolhe e nos dá, para que nós possamos ver essa função na igreja. Aperfeiçoamento dos santos. Número 2, bom desempenho do serviço. Número 3, edificação do corpo de Cristo. Então pense, se os ministérios são para isso, o corpo de Cristo, se não tem esses ministérios, está sem aperfeiçoamento, sem edificação, e não desempenha bem o serviço de Deus aqui na terra. Ao contrário, nós se nós não tivermos esses ministérios, nós estamos como sem rumo, nós ficamos à deriva. Nós precisamos disso aqui. Você percebe que na nossa igreja, no nosso ministério, nós temos o apóstolo, nós temos os profetas, nós temos os evangelistas, nós temos os pastores, nós temos os mestres entre nós. O apóstolo tem que ter uma visão espiritual para defender e confirmar a verdade de Deus. Os apóstolos destes últimos tempos, os que são verdadeiramente enviados por Deus, são comparados aos juízes do Antigo Testamento, porque cabe ao apóstolo tomar decisões, cabe ao apóstolo instituir reformas. Nós somos uma igreja reformadora, o nosso ministério é um ministério da reforma, que é a restauração de todas as coisas. O profeta Isaías profetizou isso em Isaías 1:26. Restituir-te-ei os teus juízes, como eram antigamente os teus conselheiros, como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Ele fala aqui em juízes e conselheiros que seriam restituídos. Esta missão, a partir do apóstolo Paulo, passou ao ministério apostólico e profético. Nós estamos numa igreja que tem um ministério apostólico legítimo. Diga graças a Deus por isso. Nós temos um apóstolo que tem como foco fazer com que o povo de Deus viva o cristianismo real. Que o povo de Deus viva como regenerado, que seja um povo aperfeiçoado e edificado. O nosso apóstolo é obediente à visão celestial, como o apóstolo Paulo também foi, né? E como devem ser todos os apóstolos e profetas do Senhor. Por causa desta visão do nosso ministério, por causa deste sentido que nós temos de edificar o corpo de Cristo, de aperfeiçoar a sua vida, é que eu quero lhe ajudar hoje a viver algumas verdades que talvez algumas pessoas desconheçam. A minha pergunta nesta hora é: por que tanta gente na obra de Deus? Por que tantos crentes, pessoas que vão às igrejas, não têm um bom desempenho? Se a igreja tem ministérios para que haja um bom desempenho na vida do povo, para que as pessoas sejam edificadas. Por que tantas pessoas na obra do Senhor não veem Deus agir na sua vida? Não veem Deus se manifestar? Por que tantas pessoas estão 1 ano, 2 anos, 3, 10 anos na obra de Deus e nada lhes acontece de verdade, de concreto, de real? Qual é o problema que corta o fluir de Deus? Qual é o problema que corta a manifestação de Deus? Uma das razões porque as pessoas não têm a sua vida correndo solta, voando como a águia, uma das razões porque as pessoas têm a sua vida bloqueada espiritualmente, é porque elas não sabem lidar com as suas adversidades. O povo aí fora, as igrejas aí fora, fazem muita campanha. Eu tenho falado aqui
ensinam o povo a ir à bruxa. Você precisa de casar? Venha, lhe dou um pote de mel, você passa lá na foto do seu namorado. Você precisa de cura? Venha, que você vai levar um pacotinho, que tem uma poção ali que é, sabe, mágica do céu. E a pessoa vem e leva o pacotinho. Mas a igreja não ensina as pessoas a lidarem com as suas adversidades. Não ensina a lidar com seus problemas. É como se eu tivesse problema, eu vou lá, pego um pacote e resolvo o problema. Eu tenho um problema novo, eu vou lá, eu faço uma campanha, eu resolvo o problema. Nós estamos vendo, amados, que isso é mentira. Não existe essa possibilidade na Bíblia Sagrada. Deus resolve problemas, mas Deus também nos ensina a lidar com eles, a passar por eles, porque todos nós temos adversidades na vida. E há pessoas que não sabem lidar com os seus inimigos, não sabem o que fazer perante toda uma situação, às vezes, adversa. Muitas pessoas que não sabem lidar com isso, e por não saberem lidar com isso, permitem, às vezes, ressentimentos, amarguras, tornam-se pessoas, às vezes, duras, pessoas ásperas, pessoas insensíveis, frias, pessoas amargas, sabe, pessoas bloqueadas. Nada acontece nas suas vidas. Nós temos visto muitos cristãos assim. A pessoa está de Bíblia, vai numa igreja, mas é amarga, é irada, é fria, é carrancuda, é pesada, é triste. E nada acontece, a pessoa é toda bloqueada, não acontece nada na sua vida. Então hoje, nós vamos abrir o jogo sobre esta situação. Se eu posso me expressar assim. Vamos entender, porque muita gente não vê nada acontecer. Não vê nada acontecer porque muita gente não sabe lidar com as adversidades. Não sabe lidar com os inimigos. Quando alguém, vamos ver situações interessantes. Quando alguém tem inveja de você. Quando alguém tem ciúmes de você. Quando alguém cria hostilidades na sua vida. Quando alguém tenta interromper os seus planos. Quando alguém quer arruinar os seus objetivos. Quando alguém quer sabotar o seu futuro. Quando alguém lhe ofende. Quando alguém lhe magoa. Quando alguém começa a arquitetar, a orquestrar alguma coisa para destruir você. Quando situações são formadas e você se vê como presa delas. E isso são os inimigos. Todos nós já vivemos algum tipo de experiência dessa natureza. É ou não é verdade? É verdade. Ou foi alguém que tentou nos destruir, ou foi alguém que tentou sabotar a nossa vida, ou alguém que tentou ou arruinou os nossos planos, alguém que tentou interromper os nossos sonhos, alguém que criou hostilidades contra nós, e alguém que acabou por se tornar nosso inimigo. Eu vou primeiro lhe definir 2 aspectos sobre estes inimigos. Existem inimigos espirituais e existem inimigos humanos. Nós precisamos diferenciar, ok? Nós precisamos lidar com isso, tanto os inimigos espirituais como os inimigos humanos, para não bloquearmos a nossa vida, para que o fluxo de Deus, o agir de Deus, seja normal, para que a gente veja as bênçãos chegarem, porque estão prometidas, está tudo pronto. Então não vamos bloquear nada. Amém, igreja? Amém. Todos nós temos um inimigo comum, todos nós. A Bíblia Sagrada chama de adversário, chama de confusão, chama de diabolos, diabo, Satanás, que tem os seus anjos caídos, os demônios, os principados, as potestades. Veja em Mateus 13:38. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Diga, eu sou boa semente. O joio são os filhos do maligno. Tem joio. Tem filho do diabo, gente nesta terra. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Então,
O inimigo está sempre semeando o que não presta. Ele semeia até gente dele no meio das igrejas. Ele semeia até gente energizada por ele nas famílias, para terem convívio, amigos, gente no trabalho, gente na escola, vizinhança. O inimigo semeia situações, o inimigo semeia contendas, o inimigo semeia adversidades, mas ele mesmo tem que ser visto em relação a nós como um inimigo derrotado. Mas ele semeia contendas, semeia adversidades, e a maioria do povo de Deus não sabe lidar com as adversidades, não sabe lidar com as atitudes de alguém que foi semeado pelo inimigo contra a pessoa. Que às vezes há situações semeadas pelo inimigo e às vezes há pessoas na nossa vida, no nosso convívio, semeadas pelo inimigo. Em 1 de Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ao derredor. Derredor é muito longe, porque perto de nós, ao nosso redor, acampa-se o anjo do Senhor. Ele acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, ao nosso redor estão os anjos. Dentro de nós está o próprio Senhor da glória. A derredor fica o derrotado, fazendo barulho, rugindo, provocando medo, procurando alguém para devorar. Nós temos alguma coisa a temer desse adversário? Não. Isso já é para nós, para este ministério, ponto pacífico na nossa igreja. Na batalha contra Satanás, nós já vencemos. Essa batalha, Jesus já venceu. Amém? Em 1 de João 4,4 diz: filhinhos, vós sois de Deus. Diga, eu sou de Deus. Diga, eu não sou do diabo. E tendes vencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então diga, maior é o que está em mim. De novo, maior é o que está em mim. Então, amados, se é maior do que qualquer adversidade. É maior do que qualquer adversário. Amém até aqui? Então, este inimigo comum a todos nós, Satanás, ele não nos aflige mais. É verdade? Verdade. Este é o inimigo derrotado. É o gato desdentado. É o desempregado dos céus. Aquele que foi despedido lá de cima, foi atirado aqui na terra. Aquele que tinha o poder da morte na nossa vida, não tem mais, porque o Senhor, na cruz, Catagel, destruiu o poder, o diabo. Aquele que tinha o poder da morte nas nossas vidas. Amém? Nós somos um com o Senhor Jesus Cristo. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então, contra o diabo, nós não temos que lutar. O diabo já é derrotado nas nossas vidas. Principados, potestades, já foram despojados por Cristo. E não pode nos tocar, porque a Bíblia diz: aquele que é nascido de Deus, o convertido, o salvo, Deus o guarda, todos juntos. E o maligno não lhe toca. Muito bem. Mas a palavra de Deus diz que o inimigo semeia. Ele não entra em você, não entra em mim, não rouba a nossa salvação, não pode nos possuir, nada. Mas ele semeia. Então agora você vai entender como ele semeia. Porque eu quero lhe falar dos inimigos humanos. Nós não podemos fazer de conta que eles não existem. Nós não podemos ignorar os energizados por Satanás nesta terra. Então, vamos entender os adversários de carne. Que são pessoas, muitas vezes, com quem nós vivemos, com quem nós trabalhamos, com quem nós estudamos. Às vezes são vizinhos, às vezes familiares, às vezes colegas de trabalho, alguém que se levanta contra nós, alguém que tem inveja, alguém que deturpa a nossa vida, alguém que tenta abalar a nossa reputação, alguém que se opõe dia e noite a mim e a você. Esses são inimigos semeados por Satanás. Pessoas que lhe atacam sem você dizer nada. Você já teve uma experiência assim? Amém, Eduardo? Pessoas que lhe atacam sem você fazer nada. Pessoas que lhe roubam a paz.
Tem gente que consegue roubar a paz, tirar o sossego, tirar do sério. Pessoas que você às vezes tem que gastar muito tempo para se explicar, para se defender de uma coisa que você nunca fez, nunca falou. Às vezes, essa pessoa já gerou tantos conflitos, que os conflitos já começaram a consumir você. Os conflitos, são tantos conflitos às vezes gerados por gente que é do diabo, que vai nos consumindo, nos consumindo. Quem sabe alguém aqui, por causa de um inimigo semeado pelo diabo, não dorme à noite? Não dorme uma noite, não dorme 2 noites, não dorme uma semana. Esse problema começa a afetar a sua família, esse problema começa a afetar os seus relacionamentos, a sua saúde começa a ser afetada, os seus nervos, as suas emoções ficam em frangalhos. Como conviver com isso? Porque isso é dramático. Concordam que isso é dramático? Isso é dramático. No Antigo Testamento, isso aqui era muito claro. Olho por olho, dente por dente. Me feriu, eu vou ferir. Me insultou, eu vou insultar. Me bateu, eu vou bater. Era olho por olho. E nós descobrimos que ainda hoje, as pessoas lidam assim com os seus inimigos. Quando alguma adversidade chega, quando algum conflito chega, a primeira reação que muitos cristãos têm é essa reação do Antigo Testamento. Ah, eu vou te quebrar. Eu vou te levar para a delegacia. Eu vou te levar na justiça. Eu vou te derrubar. Eu vou acabar com você. Mas nós não vivemos mais debaixo do Antigo Testamento. Os nossos ensinamentos são os ensinamentos do novo pacto, da nova aliança. Porque a lei gerava escravidão. A lei gerava derrota. E assim, amados, como nós somos servos da graça de Deus, nós temos que saber lidar com os nossos adversários e os nossos inimigos humanos. Quem está entendendo? Então, para você aprender algo hoje, nada melhor do que eu lhe passar uma experiência bíblica de um homem de Deus, para você ver o comportamento dele. E para você entender que nós somos muito parecidos. Mas como Deus nos quer ensinar a lidar com esses inimigos humanos. Muitas vezes, sim, semeados pelo diabo. E que nós temos que aprender a lidar. Às vezes até conviver, infelizmente. É uma experiência do rei Davi. No Salmo 6, versículo 10, você vai encontrar Davi dizendo o seguinte: envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Você vai ver a história. Alguém se levantou contra Davi. E Davi reagiu como as pessoas do antigo pacto reagiam. Você vê que ele está dizendo assim, ele está querendo ver a vergonha do seu inimigo, né? A perturbação do seu inimigo, dos seus inimigos. Eles querem que todos se retirem, né? Que sejam cobertos de vexame. Neste caso aqui, era até uma pessoa chegada a Davi, que ele considerava um amigo íntimo. Era uma pessoa do povo de Deus. Que coisa triste. Era uma pessoa eleita. Era um escolhido de Deus. Davi foi magoado profundamente por um parceiro, por um companheiro de oração. Eles iam juntos para a casa de Deus. Era um amigo do peito, era um confidente, que de repente se virou contra Davi. E Davi ficou muito machucado. E não só machucado, Davi ficou muito zangado. Davi ficou triste, Davi ficou abalado. Veja o que ele diz no Salmo 55, 12. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. O que ele está dizendo? Que não era uma pessoa estranha. Porque às vezes quando é um estranho,
alguém que não é da nossa convivência, a gente sabe até lidar, não é? A gente suporta, a gente fala, mas quem que é aquele cara? Quem que é aquela pessoa? Sei lá, né? É duro, mas é longe. E ele está dizendo que não era uma pessoa distante, não era qualquer um da rua que havia se levantado contra Davi. Versículo 13. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Quem estava magoando Davi era um amigo íntimo, era um companheiro. Talvez a gente se identifique assim um pouco, né? Aqueles que convivem, aqueles que são próximos, aqueles, né? Versículo 14. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Davi disse, se fosse um estranho a me chatear, se fosse um estranho a me trair, mas um amigo íntimo, um companheiro, um crente, um conselheiro, ele se aconselhava com ele. Davi disse, gente, isso é demais. Isso é muito triste. Davi tinha um conselheiro chamado Aitofel, ou em algumas versões, Aquitofel, que era um confidente, que de repente se virou contra Davi e se tornou um inimigo. Virou até a cabeça do filho de Davi contra o pai. Estou lhe mostrando a gravidade de algumas situações que às vezes estão à nossa volta, que estão nos envolvendo. Há pessoas que às vezes se viram contra nós e que começam a influenciar pessoas muito íntimas, até familiares, até de dentro da nossa casa. Em 2 de Samuel 15, 12, fala do filho de Davi. Olha só. Também Absalão era o filho mais velho do rei Davi. Mandou ouvir Aitofel, agora ele já manda vir o inimigo do pai, o Gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo. Enquanto ele lhe oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspirata. Uau! E crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. O que aconteceu? O amigo de Davi, o conselheiro de Davi, aquele que Davi punha a mão no fogo por ele, faz conspiração para matar o rei, junto com o filho do rei. É duro demais, é ou não é? É triste. Diz no Salmo 55, vamos voltar lá, versículo 21. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. Eu já conheci gente com boca macia de manteiga. Não é verdade? Que boca macia de manteiga. Fala mansinho, doce, suave. Mas no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite. Escorrega. A palavra parece, que delícia. Fala mais. Contudo, eram espadas desembainhadas, Fê. Né? Então, aquele que ia à casa de Davi, aquele que ia à casa de Deus com Davi, Aitofel, era uma pessoa macia, era uma pessoa amiga, era uma pessoa branda, querida, carinhosa, mas no coração dele tinha guerra. Talvez você conheça alguém. Talvez você tenha conhecido alguém assim. Eu conheci mais de uma pessoa assim. Várias pessoas. Macias, brandas, maneirinhas, calminhas, mas um coração cheio de guerra. Alguém já viveu essa experiência, honestamente? Deus tem trazido aqui pessoas hoje que eu creio que possam estar passando por isso, por uma situação dessa. Conviver com uma pessoa na sua família, no seu trabalho, no seu hall de amigos, aquela pessoa que você abre o coração, aquela pessoa que você faz confidências, aquela pessoa que você reparte sonhos, aquela pessoa que você compartilha bênçãos, aquela pessoa que você faz bem, que você ajuda, você colabora. A pessoa fala macio e, por fim, está lá dentro um coração de um inimigo em potencial. Davi ficou tão desesperado com essa situação, tão sem chão,
que no Salmo 55, 5 a 7, ele diz: temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Amados, é um horror você viver uma situação dessa. É horrorosa, é temerosa. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia repouso. Ele estava querendo fugir daquele lugar, fugir daquela pessoa, fugir daquela situação. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. O drama que Davi estava vivendo era tão pesado que ele queria olho por olho e dente por dente. E ele queria fugir de tudo, ele queria fugir de todos. Olha a situação da carne. No Salmo 55, versículo 15. A morte os assalte. Olha o que ele desejava, presta atenção. Porque ele não é muito diferente de muitos cristãos. A morte os assalte e vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Era verdade. Só que Davi começou a desejar a morte daquele homem. Davi não sabia lidar com as adversidades. Davi não sabia lidar com os inimigos próximos. Ele sabia ir para a guerra e lidar com os inimigos, os oponentes das outras nações. Mas inimigos próximos ele não sabia. Quantas vezes nós também não reagimos desta forma? E sem saber, nós estamos bloqueando o agir de Deus. Nós estamos bloqueando o fluir de Deus, a nossa ligação com Deus. Em quantas situações nós já não tivemos a reação: eu vou me embora, eu não quero mais conversar. Sabe aquela coisa de criança, tô de mal? Quantas vezes nós adultos já não falamos isso? Tô de mal. Se quiser que venha falar comigo, senão não vou. Eu quero que vá embora, eu quero fugir. Ou eu quero sair deste lugar. Tem pessoas que às vezes têm um problema com um irmão em Cristo, dentro de uma igreja. E não sabem lidar com isso. Então dizem: eu vou embora, eu vou ficar longe, eu vou resolver essa situação. Não resolve. Eu vou sair deste lugar, porque eu não merecia, porque eu fui amigo, porque essa pessoa fez isso comigo, tomara que ela afunde. Tomara que morra. Muitas vezes isso está no coração de muitos cristãos. Está no pensamento de muito crente. Talvez haja até alguém aqui esta noite que alguém disse que lhe amava e lhe apunhalou. Quem sabe? Alguém está aqui que jurou, sabe? Amizade, aliança, intimidade, sabe, vínculos, laços profundos, e de repente virou as costas, sem mais nem menos. Ou será que tem alguém aqui que o cônjuge, o marido, a esposa, jurou amor eterno no altar, jurou fidelidade, ele trocou por outro, lhe trocou por outra, hoje lhe acusa de tantas coisas, fala um monte de blasfêmias. Talvez o seu inimigo seja um amigo pessoal que você confiava. Alguém que você ajudou. Quem sabe alguém que você ajudou a encontrar um trabalho, né, bispo? Você emprega uma pessoa que está 5, 6, 7 anos desempregado. Dá-lhe condições para trabalhar, roupa, passagem, arruma tudo. Quem sabe? Você ajudou alguém a entrar numa empresa, a ser colocado num negócio, se abriu uma porta, e de repente essa pessoa se virou contra você. Ou quem sabe, você conhece alguém que começou a envenenar outras pessoas contra você. Começou a falar, a fazer rebelião contra você. Tentou, ou começou a mentir, a manipular pessoas para se virarem contra você. Que dor profunda se sente numa hora dessa. Davi sentiu essa dor, ao ponto dele dizer: morram. Quero que morram, que desapareçam. Mas eu estou aqui hoje, não para jogar pessoas nas covas. Eu estou aqui para tirar pessoas das covas. Eu estou aqui hoje para lhe ensinar, e como um ministério apostólico, profético,
que tem pastores, evangelistas e mestres para aperfeiçoar a sua vida, para lhe edificar numa coisa que eu também passei e fui edificada e fui aperfeiçoada, por isso hoje eu posso pregar. Irmãos, é impossível ser um cristão sem obedecer os mandamentos do Senhor. É impossível ser um crente em Jesus sem obedecer a sua palavra. E a palavra de Deus e o mandamento de Deus diz assim, em Mateus 22, 37. Respondeu-lhes Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Amém até aqui? O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Numa hora em que nós nos deparamos com o inimigo, não é para querer que ele morra. Isso não é cristianismo. Não é para querer que ele suma, desapareça, exploda. Também não é para querer fugir da situação. Isso não é cristianismo. Em nós tem que haver uma diferença em relação à lei. Nós não vivemos no antigo pacto, no olho por olho, dente por dente. Morram! Nós vivemos na nova e eterna aliança. Em 1 João 4,20 diz: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Amados, nós podemos fazer tudo por Deus. Tudo para Deus, pregar, cantar, tocar, contribuir, arrumar a casa de Deus, mas se nós guardarmos no nosso coração raiva, amargura, ódio, desejando mal às pessoas, toda a nossa vida espiritual é em vão. Não serve para nada. Vai-se aos cultos e não resolve nada. Não tem nenhuma serventia. É impossível ser um cristão se não houver o cumprimento dos mandamentos de Deus. E tudo mentira. É tudo farisaísmo. Em 1 João 3,23 diz: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então, há um mandamento de amor. Diga com fé, há um mandamento de amor. Mas Jesus não disse que era para amar só quem era bonzinho. Ele mandou amar uns aos outros. E nesses outros, muitas vezes estão inimigos. João 15:17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos... Como é que eu posso amar uma pessoa se ela me ofendeu? Como é que eu posso amar uma pessoa se ela me magoou, se ela me traiu, se ela me apunhalou pelas costas? Como é que eu posso amar uma pessoa se ela falou mal de mim, se ela acabou com a minha reputação? Como é que eu, no novo pacto, na nova aliança, na graça de Deus, posso perdoar e amar? Porque isso vai além das minhas forças, isso vai além das suas forças. Ora, amados, eu creio que o Espírito Santo de Deus é que vem com uma capacidade sobrenatural, que Ele nos capacita a perdoar, mesmo quando nós somos profundamente ofendidos. Só Deus pode nos dar capacidade de perdoar. Portanto, quando alguém diz, eu não consigo perdoar, esta pessoa não está buscando no Senhor a força e a capacidade para fazê-lo. Ela está falando baseado somente na carne. Na lógica. E na lógica, é lógico que nós não temos como fazer isso. Dar amor, perdão a quem nos apunhalou pelas costas. Eu quero que os irmãos entendam que isso é uma capacidade extra. Só o Senhor pode nos ajudar a perdoar quem nos ofendeu, quem nos maltratou. Agora a minha pergunta é, nós temos ou não temos o Espírito de Deus em nós? Então a segunda pergunta é, podemos ou não podemos liberar perdão a quem nos ofendeu? Podemos.
Aliás, no meio dessa luta toda, você tudo pode naquele que lhe fortalece. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Amado, não é na carne não dá. Você sabe, Rose, por que as pessoas falam tanto em perdão, mas ninguém libera o perdão? Porque é lógico. E lógico, se a pessoa me fez, como é que eu vou perdoar essa pessoa? Ela aprontou poucas e boas, não, muitas e más para mim. Eu não tenho como, na lógica não tem porquê, não tem explicação. Mas nós não vivemos pela lógica, nem para explicar nada humanamente. Nós temos Jesus, Ele é a nossa capacidade, Ele é a nossa suficiência. E Ele manda perdoar, jamais Ele mandaria um filho fazer uma coisa que não fosse capaz de fazê-lo. Ele sabe que na carne é difícil, aliás, na carne é impossível. Mas em Cristo tudo é possível. Amém? Então você que está aí ouvindo esta voz, diga, eu sei que na carne, com a minha lógica, é impossível liberar perdão. Mas em Cristo, com a capacidade dEle, eu posso perdoar, eu posso amar, até quem me ofendeu profundamente. Cremos nisso. Isto é a igreja de Cristo. Isto é cristianismo. Isso é a obra de Deus, amados. O resto é mentira. Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito de Deus. Tem gente entristecendo porque não usa a capacidade que Ele dá para obedecer. No qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós, diga, longe de mim. Diga, toda amargura e cólera, ira, gritaria, blasfêmias e toda malícia. Longe de nós, hein? Agora diz a Bíblia, antes, sede uns para com os outros benignos, diga, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos, como também Deus em Cristo vos perdoou, como Cristo nos perdoou. Ora, se alguém diz ser de Cristo, então tem as marcas de Cristo na sua vida. Não deixe o Espírito de Deus triste. Você tem que ser benigno, você tem que ser bom, você tem que perdoar. Isso é sabedoria de Deus. Quando você perdoa, quando você libera esse perdão por capacidade divina, você abre o fluir de Deus na sua vida. Mateus 5,43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Foi dito isso aonde? Na lei, no antigo pacto. E agora, bispa, 44 diz, eu, porém, vos digo. Jesus disse, a lei dizia isso. Eu agora digo o seguinte, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aqui está o nosso padrão. A graça é isso aqui, amado. Ame e ore. Ame e ore. Eu lhe pergunto, você tem um inimigo visível? Ame e ore. Porque a sede de vingança não nos compete. Provérbios 25, 21 diz, se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Muitas vezes eu subi nesse altar dando pão, dando água do céu, dando o melhor da minha vida para gente que não merecia de mim, na carne, nada. Pessoas que enquanto eu falava estavam falando contra mim, me apunhalando, fazendo rebelião. Mas a Bíblia diz, dá. Cheguei até a procurar essas pessoas em particular para oferecer ajuda. Tremam os céus. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Diga com fé. E o Senhor te retribuirá. Diga de novo. E o Senhor te retribuirá. Ah, é aqui que está a ação correta. No momento em que você liberar perdão, no momento em que você desbloquear, Deus lhe retribuirá. Jesus fez isso, Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amado, presta atenção.
Hoje nós vamos crescer em maturidade também. A pessoa que apronta para você, que te apunhala pelas costas, coitada, ela não sabe o que ela está fazendo. Ela é ignorante espiritualmente falando. Ela é energizada pelo mal. Se ela é uma pessoa cristã, ela está totalmente na carne, vulnerável às ciladas do inimigo para usá-la contra alguém de Deus. E se é de Deus, vai ter disciplina, correção e açoite na vida. Não compete a você nem a mim estabelecer vingança, nem fazer justiça. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu aprendi a olhar para estas pessoas que surgem no nosso caminho e dizer, não sabe o que faz. Não sabe mesmo o que faz. Então, repartindo as vestes dele, lançaram. Ele pedindo para perdoar, ele ignorando o mal que estavam fazendo contra ele, e as pessoas nem aí com ele, dividindo a roupa dele, porque era cara, fazendo sorte para ver quem ficava com a túnica. Toda vez que você libera o seu perdão, toda vez que você libera a sua compaixão, o seu amor, a sua oração por alguém que lhe fez mal, Deus lhe retribui. São segredos, amados. Às vezes nós não entendemos porque a bênção começa a despencar em algumas vidas. A pessoa começou a liberar perdão. Começou a entregar tudo nas mãos de Deus. Assim fez Estevão em Atos 7,60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu, não morreu, foi recolhido na glória do Senhor. Morrendo, apedrejado, disse, Senhor, eles não sabem o que eles estão fazendo. Números 12, 13. Você sabe que a irmã de Moisés fez rebelião contra ele. Moisés resolveu casar com uma mulher cusita. Uma mulher cusita era uma negra. E a família não gostou. E a irmã de Moisés disse, quem que ele pensa que é? Para pegar uma mulher negra, se casar, o que é isso? Afinal, nossa família é branca. E a Bíblia diz que imediatamente ela se viu leprosa. Era a lei, né? Falou contra a autoridade, ficou leprosa. Tem uns que você não vê a lepra por fora, mas ela está lá dentro. E ela depois ficou afastada, porque os leprosos eram colocados longe, não podiam se misturar. E o outro irmão que tem ajudado na rebelião foi interceder por ela junto a Moisés e disse, Moisés, é o seguinte, a mana está leprosa, dá para orar por ela? Moisés clamou ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. Estão vendo? Rogo-te que a cures. Rogo-te que a cures. 1 Coríntios 4, 12 e 13. E nos afadigamos, agora é Paulo, trabalhando com as nossas próprias mãos. Paulo tinha que pregar, mas para ele não ser pesado e para não falarem mal dele, que vivia da obra, ele se cansava, trabalhava de madrugada, trabalhava de fim de semana, com as nossas próprias mãos, fazia tendas, fazia redes, para poder ninguém falar mal dele, né? Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Paulo aprendeu a bendizer, a suportar, a conciliar, mesmo sendo tratado como escória, e era o maior apóstolo. 1 de Pedro 2, 23. Pois ele, nós já vimos Moisés, nós vimos o apóstolo Paulo, nós vimos Estevão, agora você vê Jesus. Quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. É isso que nós temos que aprender. A justiça não pode ser nossa. A vingança não pode ser nossa. Não deixe criar veneno no seu coração, amado. Isso é veneno do inferno. A justiça vem de Deus. E Ele sabe a hora de disciplinar, de corrigir e até de açoitar se for necessário. Não deixe que a sua ira, não deixe que a sua contenda bloqueie a sua vida com Deus. Então vamos para o fim da mensagem. Como deve reagir um cristão perante os inimigos humanos? Como ele deve reagir?
Vamos pôr no telão para você visualizar. Primeiro, perdoar e bendizer. Por que tem que perdoar e bendizer? Porque se você perdoa, mas você fala mal, então você não perdoou. O sentimento perdura. Porque é uma coisa assim, olha, bispa, eu perdoei, mas que o cara não presta, não presta. Percebem? Deu para perceber? Olha, bispa, eu liberei perdão, consegui, me livrei daquilo, mas aquela figura não me engana, não. E eu vou alertar todo mundo contra ela. O que tem que fazer? Perdoar e bendizer. Bispa, eu estou só na primeira fase ainda. Por favor, bispa. O perdoar eu estou aprendendo. Agora, o bendizer é o passo adiante. Então, se você não pode dizer bem, não fale nada. Ok? Então, vamos treinar isso aqui. Segundo lugar, o que nós temos como reagir como um cristão hoje? Fazer o bem. Se você tiver oportunidade, ainda ajude a pessoa. Faça isso. Faça isso. Eu já tive gente passando em cima da minha cabeça e eu ajudando. Se você olha o mundo e ouve o mundo, você assim, como é bobo, você é boba. Você é boba, viu? Olha, você é pastora, mas você não é otária. Eu não sou mesmo, eu sou cristã. E se eu tiver a oportunidade de fazer o bem, eu tenho que obedecer. É mandamento de Deus. Bispa, você é muito boazinha. Não, amado, eu não sou boazinha. Eu tento praticar a palavra de Deus. Igual você. A minha carne é igual a sua, os pensamentos também. Mas a palavra manda fazer o bem. Então, Senhor, na carne, a gente quer pegar pelo pescoço. Mas nós estamos aqui praticando o cristianismo. E a tua palavra diz que é para fazer o bem. Então, na tua palavra, eu sou capaz de fazer o bem. Para te obedecer. Aí, o céu faz assim, trum, puff, em cima da minha cabeça. E eu digo, uau, foi difícil, mas valeu a pena. Terceiro lugar, orar por eles. A oração desmonta todo o mal. Se o mal ainda está prevalecendo, você ora pelo teu inimigo e você vai ver como a oração desmonta o mal. Isto aqui, amados, é um exercício, tá? Diga, é um exercício. Nem pense que todo mundo sai daqui hoje praticando essa palavra. É um exercício, mas nós vamos tentar e nós vamos exercitar. Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o... Vence o mal com o... Nós estamos aprendendo a vencer o mal com o bem. Isso é importante, porque se você não fizer isso, você se torna mais culpado do que aquela pessoa que lhe magoou, do que aquela pessoa que lhe ofendeu. Se você não liberar perdão, esse canal com Deus fica obstruído. Aí você sente culpa, você não sente vontade de orar, você não sente vontade de vir ao culto, você fica chorando pelos cantos, você conta para todo mundo, você conta aos outros esta mágoa, e você vai se magoando mais e mais. Toda vez que você conta para alguém, você se magoa de novo. Então, se você não perdoar, não liberar esse perdão, a situação vai sair vencedora. E essa situação vai te afligir mais e mais e vai criar um sofrimento permanente de dor, dor na alma. Quem não perdoa tem verdugos, diz a Bíblia, lhe atormentando, lhe acusando. É uma âncora para a vida. Hebreus 10, 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse, eu conheço, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Diga com fé, diga, Deus retribuirá. Não sou eu quem vai retribuir ao meu inimigo. Deus retribuirá. Diga, o Senhor julgará a minha causa. Versículo 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por isso que você tem que liberar perdão, porque o outro não sabe com quem ele está se metendo, não sabe que ele vai cair nas mãos do Deus vivo. Não é nas nossas mãos, é nas mãos do Deus vivo. E Satanás consegue muitas vezes levar o povo de Deus a ter pensamentos de vingança.
Você pode ser levado a cometer pecados ainda maiores se você não levar cativo os seus pensamentos e liberar logo esse perdão. Provérbios 19:11. A discrição do homem o torna longânimo. A gente tem mais paciência com os nossos inimigos quando nós ficamos de bico calado. Desculpa usar esse termo. Toda vez que você começa a falar mais, você vai perdendo a paciência. Você vai se enchendo daquela ira, daquela lembrança, daquele sentimento, e você vai ficando cada vez menos paciente. Uma hora você vai explodir e vai pecar. Já está em pecado. Então, o que faz a discrição? A boca fechada, o segredo, torna longânimo. Você consegue ter mais paciência, ser mais ameno. E a sua glória é perdoar as injúrias. Toda vez que você perdoa, a glória de Deus se manifesta na sua vida. A maior glória que nós podemos ter como cristãos é perdoar as injúrias contra nós. É difícil, mas é assim que tem que ser, igreja. Eu não estou dizendo que é fácil, mas é assim que tem que ser. É por isso que às vezes Deus não age na vida de uma pessoa. É por isso que às vezes está tudo amarrado, bloqueado, preso à sua volta. A vida não deslancha. Eu encerro lhe dizendo, perdoe. Seja quem for, perdoe. Bendiga, ore, libere, porque Provérbios 25, 21 e 22 diz, se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça e o Senhor te retribuirá. O que é isso? Nós atrairemos a bênção de Deus e a glória de Deus para a nossa vida. Talvez alguém aqui esteja ávido por aquela situação resolvida, por aquela bênção manifestada, por aquela resposta, por aquela promoção, por aquela porta, por aquele cliente, por aquele negócio, por aquele casamento. Comece liberando esse fluxo com Deus. Como eu faço isso, bispa? Perdoe. Nós vamos liberar perdão agora. Vamos todos ficar de pé. Porque se nós ouvirmos e não praticarmos, nós somos as pessoas mais hipócritas da face da terra. Se nós ouvirmos Deus e não exercitarmos a palavra, o ensinamento, nós nos tornamos tão fariseus e religiosos como qualquer outro aí fora. Mas a nossa vida está nesta terra para fazer a diferença. Deus colocou você na tua casa para você fazer a diferença. Para você ensinar cristianismo aos teus filhos, aos teus pais, aos teus irmãos. Fizeram mal contra você, ninguém vai negar isso. Nós não estamos aqui dizendo, não fizeram. Fizeram sim. Mas nós somos cristãos. E a justiça pertence a Deus. Ele retribuirá. Nós não vamos sujar em sangue as nossas mãos, nem contaminar os nossos pensamentos, nem os nossos sentimentos tão puros, com esse sentimento pejorativo, de ódio, de vingança, que ninguém aqui nunca mais deseje o mal para ninguém. Nunca mais pense, tomara que se dê mal, tomara que morra, tomara que fuja, tomara que suma, nunca mais. Vamos entregar nas mãos de Deus as nossas causas agora, liberando perdão aos inimigos, que podem ser pessoas do capeta ou de Deus, que nesse momento causam nos males. Não importa, Deus sabe como retribuir a cada um. Senhor Jesus Cristo, nós queremos, Senhor, viver a palavra, porque nós não somos religiosos, nós somos pessoas de Jesus, Senhor. E nesta hora, Pai, nós queremos abrir um fluxo de bênçãos contigo, Senhor, com os altos céus. Nessa hora, Pai, nós queremos ver o teu agir, Senhor. Nós sabemos que há tantas coisas prontas, consumadas, esperando para chegar à nossa vida, Senhor. E quem sabe, Senhor, alguém aqui está amarrando tudo isso, bloqueando,
fechando essa porta celestial, porque armazena em seu coração amargura, rancor, falta de perdão, Jesus, sentimentos daninhos. Mas o Senhor, que conhece cada coração, trouxe nesta noite aqueles que vão liberar perdão, não pela força da carne, porque não dá, não, Senhor, pela lógica, porque é difícil, mas pela capacitação do Espírito Santo. Por isso, Jesus, pelo poder de Deus que está em nós, que opera em nós, nós agora abrimos o nosso coração para deixar sair tudo aquilo que não procede de Ti, Senhor. Nós queremos tirar de dentro de nós, Senhor, essa raiz de amargura que foi criada, Jesus. Nós queremos tirar de dentro de nós hoje, Senhor, essa dor que tem sido alimentada por pensamentos, por sentimentos de vingança, por injustiça, Pai. Porque nós sabemos, Senhor, que a justiça pertence a Ti, Senhor. Por isso entregamos nas Tuas mãos todas estas situações que nos feriram, que nos magoaram. E não somente as situações, entregamos nas Tuas mãos as pessoas responsáveis por essas situações, Senhor. Agora eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, sem nenhum desejo de vingança, porque eu quero, Pai, amontoar sobre a minha cabeça brasas vivas, Pai. Isso significa manifestação permanente e constante do Teu Espírito Santo, o fluir da Tua bênção, o fluir da Tua graça. Ó Jesus, o fogo do Espírito na minha vida, as manifestações sobrenaturais de Deus. Eu me abro para receber agora, Senhor, os Teus milagres, os Teus sinais, os Teus prodígios, as Tuas maravilhas. Senhor, eu vou abrir os meus lábios agora e vou dizer que eu perdoo aquela pessoa. Fale o nome, amado. Fala o nome. Eu perdoo o João, eu perdoo a Maria, eu perdoo o José, eu perdoo o meu tio, eu perdoo a minha esposa, eu perdoo o meu marido agora. Eu libero perdão, Senhor, para o meu vizinho. Eu libero perdão, Jesus, para minha mãe. Eu libero perdão para o meu pai. Eu perdoo, Senhor, o meu ex-marido, a minha ex-esposa. Eu perdoo, Jesus. Eu perdoo o meu padrasto. Eu perdoo a minha madrasta. Eu perdoo o meu enteado, a minha enteada. Eu perdoo o meu irmão, a minha cunhada. Eu perdoo a minha sogra, o meu sogro. Eu libero perdão agora para o meu genro, para a minha nora. Oh Deus, eu estou amontoando brasas vivas sobre a minha cabeça. Senhor, eu perdoo, Jesus, aquele colega de escola que me causou tanto mal. Eu perdoo aquela pessoa do meu trabalho, Senhor, que fez complô contra mim. Eu perdoo aquele que falou pelas minhas costas. Eu perdoo aquele, Senhor, que reuniu pessoas para se levantar contra mim, Senhor. Eu perdoo aquele que me humilhou, que blasfemou, aquele que me caluniou, Jesus. Eu perdoo, Pai. Eu libero agora, Senhor. Ó Deus, eu sei que isso vem de Ti, porque eu até hoje não era capaz de fazê-lo, Senhor. Mas agora, na força do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, na capacitação do Espírito Santo, eu abro o meu coração, Jesus, para tirar todo esse sentimento ruim e para fazer conforme eu aprendi neste dia, Senhor. Eu quero orar pelos meus inimigos, Senhor, pelos meus inimigos. Ó Deus, eu sei que não é hipocrisia, é fé na palavra, Senhor. Agora eu oro por eles, Senhor. Eu oro, Senhor, para que essa pessoa se converta verdadeiramente, Jesus. Eu oro, Senhor, para que essa vida encontre o Teu caminho como eu encontrei, Senhor.
Eu oro, Senhor, para que essa vida pare de ser perturbada, energizada pelo mal. Eu oro, Jesus, para que essa vida caia em si, seja sensata. Eu oro, Jesus, para que essa vida te conheça como eu te conheço hoje. Eu oro, Senhor, para que essa pessoa seja bem-sucedida em seus caminhos, Pai. Porque se ela for bem-sucedida, vitoriosa, abençoada, ela será menos amarga, Senhor. Deixará de perseguir os outros, de fazer mal aos outros. Por isso, Jesus, que ela prospere, seja sarada. Fazemos a oração de Moisés hoje pela irmã dele, Senhor. Eu te peço que a cures. Cura essa pessoa que está doente, Senhor. Cura essa pessoa, Jesus, que me fez tanto mal. Ó Deus, eu libero perdão, Senhor. Aquelas vidas que me causaram tanto dano no ministério e que estão aí fora perambulando de igreja em igreja, não acharam seu lugar, não têm paz, não dormem. Dá-lhes a paz, Senhor. Já pagaram o suficiente, Senhor, enquanto nós estamos aqui vendo os céus abertos sobre a nossa casa. Já pagaram o suficiente, já sofreram, Senhor. Já foram muito humilhadas. A Ti pertence a vingança, não a mim, Jesus. A retribuição virá, Pai. Nós saímos daqui hoje, Senhor, com o nosso coração, oh Deus, leve. Com o nosso coração liberado, Pai. E nos abrimos para grandes manifestações nestes dias. Sabendo que a Tua palavra vai ser honrada. Quando nós honramos, o Senhor honra aqueles que Te honram, Senhor. Haverá bênçãos financeiras chegando, Senhor. Saúde, cura, famílias restauradas, casamentos restituídos. Porque hoje saiu, Senhor, dos corações aquele mal que estava ali bloqueando a nossa bênção. Bloqueando, Senhor, os céus e o Teu agir. Declaramos paz. Paz completa. Alegria do Senhor. Ó Deus, e o sentimento de amor. Em nome de Jesus. O mal foi vencido. E o inimigo mais uma vez envergonhado. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia! Graças a Deus! Ai, como Deus é maravilhoso! Como Deus é maravilhoso! Se você conhece alguém que precisa aprender esta mensagem e praticá-la, pegue o CD na livraria, presenteie. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós Te louvamos, ó Pai, Te agradecemos porque Tu nos lembraste esta noite. Ó Deus, que ainda que nós falemos a língua dos homens e dos anjos, se não tivermos amor no coração, nada seremos. Obrigado, ó Pai, porque essa palavra, certamente, Jesus, ecoará no coração dos Teus filhos, que Tu me trouxeste a esse lugar nesta noite, para se alimentar, Jesus, com verdade. Verdade que liberta, verdade que nos ensina, Pai, a trilhar caminhos do bem, caminhos divinos, caminhos de vitória. Graças a Deus por esse ministério, Pai. Te louvo pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, pela vida do bispo Miguel Júnior, por toda a família apostólica, pela vida da nossa bispa Solange Brant, por todo o corpo ministerial da Igreja Cristo Vive de São Paulo, e por essas ovelhas preciosas, Jesus, que crescem na graça e no conhecimento, a cada vez que vêm aos Teus atos, Jesus, para se alimentar da verdade. Graças Te damos, ó Pai, porque temos um lugar onde nós podemos professar a nossa fé, um lugar onde nós podemos ver a Tua glória, Jesus, lugar de onde nós saímos com as nossas vidas transformadas, melhores. Assim foi nesta noite, ó Pai. Por isso nós declaramos que o amor de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as mentes daqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que receberam essa palavra em seu coração, digam aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Amém! Glória a Deus! Amém! Graças a Deus! Amém!
Nosso abraço para a Igreja Virtual de Porto Alegre, que está completando hoje, nos assistindo aos cultos, 2 anos. Amém. Glória Louvado a Deus. seja Deus pelo grupo de Porto Alegre. Estão Aleluia. em festa neste dia. Glória a Deus. Boa noite a todos. Quem precisar sair, fique à vontade. Quem puder, cante conosco. Amém. Diga quem está ao seu lado. Libere perdão. Deus é o reto juiz. Amém. Livres em Jesus, livres de toda maldição. Somos livres em Jesus, agora não há mais condenação. Somos livres em Jesus, livres de toda maldição. Nós somos livres em Jesus, agora não há mais condenação. Ele é o Shaddai, o seu nome é Adonai, para sempre reinará. Ele é a rosa de Saron, a estrela da manhã, meu motivo pra cantar. Ele é o grande El Shaddai, o seu nome é Adonai, para sempre reinará. Ele é a rosa de Saron, a estrela da manhã, meu motivo pra cantar. Livres em Jesus, livres de toda maldição. Somos livres em Jesus, agora não há mais condenação. Somos livres em Jesus, livres de toda maldição. Nós somos livres em Jesus, agora não há mais condenação. Ele tomou sobre si as nossas dores, padeceu numa cruz. Por suas chagas sim, fomos sarados, somos livres em Jesus. De Saron, a estrela da manhã, meu motivo pra cantar. Livres em Jesus, livres de toda maldição. Somos livres em Jesus, agora não há mais condenação. Somos livres em Jesus, livres de toda maldição. Nós somos livres em Jesus, agora não há mais condenação. Livres em Jesus, livres de toda maldição. Somos livres em Jesus, agora não há mais condenação. Última vez. Somos livres em Jesus, livres de toda maldição. Nós somos livres em Jesus, agora não há mais condenação. Glória a Deus, aleluia! Boa noite a todos, até amanhã, oração e confissão. Você é livre em Jesus. Amém, vão em paz, em nome de Jesus.